Bênção pura. Muito bem, abra sua Bíblia, pedir para ligar as luzes da igreja. Você vai? Ainda não? É porque eu combinei com eles os negócios, depois você descombinou. Ah, eu descombinei o negócio? Combinou, mas então, tudo bem, está combinado. Deixe as luzes ligadas então para a gente ler, apenas ler o texto, depois pode deixar apagado normalmente. Mateus capítulo 14, versículo 13 ao versículo 21. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre um milagre fantástico, uma ação fantástica de Jesus andar sobre as águas, de ir ao encontro dos discípulos, e hoje nós começamos uma série de mensagens falando sobre milagres. Nós acreditamos em milagres, nós cremos em milagres, até porque compete a Deus realizar milagres do jeito dele, da forma dele, do tempo dele, na hora dele. Nós cremos que Deus pode fazer, o jeito, o tempo, isso compete a Deus realizar. E nós queremos ler esse texto que fala sobre milagre, começando essa nossa série de mensagens. No domingo à noite falaremos sobre milagres de todo tipo, e no domingo pela manhã, a partir do próximo domingo, milagres na área financeira. Nós iremos abordar um pouquinho sobre os assuntos financeiros no domingo pela manhã. Mateus capítulo 14, versículo 13 ao versículo 21. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deles vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e a estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos orar? Pai, tua palavra lida, clamo ao Senhor que o Senhor nos use e que tenhamos total atenção para que ela possa ser ministrada diretamente aos corações. Em nome de Jesus, amém. O que é extraordinário nessa narrativa? Quando você lê a narrativa da multiplicação de pães e peixes, qual é a coisa mais extraordinária que nela tem? A maioria das pessoas responderia: ora, o que há de extraordinário é que uma quantidade mínima de pães e peixes foi multiplicada a ponto de dar e sobrar para uma quantidade imensa de pessoas. 5 pães e 2 peixinhos alimentam mais ou menos 15.000 pessoas com fartura e ainda sobra. Muita gente costuma achar que esse é o milagre. Nós costumamos pensar que o milagre não é isso. O milagre é anterior. O milagre na Bíblia Sagrada diz respeito àquelas manifestações de Deus na história, onde nós olhamos e dizemos inequivocamente: Deus se fez presente, se manifestou aqui. Milagre é quando Deus rasga a existência, a história humana, e Ele intervém na história, e Ele age na história de uma forma poderosa, espetacular, inequívoca, de forma que todo mundo que está em volta diz: isso só pode ser a mão de Deus. Milagre é teofania, milagre é manifestação de Deus entre os homens, isso é milagre. Os fatos que daí decorrem, o fato de que Deus interveio na história, o fato de que Deus agiu na história, o fato de que Deus se fez presente na história, o fato de que Deus encontrou o humano, tem desdobramentos, e esses desdobramentos são as coisas que a gente costuma valorizar, como por exemplo, o fato de que pães e peixes multiplicaram. Mas pães e peixes só foram multiplicados porque Deus se fez presente. Não haveriam sido multiplicados se não houvesse manifestação visível, palpável, extraordinária, inequívoca de Deus na história. Então, quando nós estamos falando que nós acreditamos em milagres, nós não estamos dizendo com isso que nós acreditamos simplesmente nas coisas que a ciência não pode explicar. Nós estamos dizendo com isso que nós acreditamos que o mesmo Jesus que veio ao mundo, Ele continua agindo hoje, que o mesmo Deus que se fez presente nas histórias miraculosas da Bíblia Sagrada se faz presente hoje também. O mesmo Deus que rasgou a história no passado,
continua rasgando a história hoje, se manifestando de forma inequívoca, de forma extraordinária, de forma que os nossos olhos ficam admirados, de forma que o nosso coração se enche de júbilo. Deus continua se manifestando na história. O fato é que milagres acontecem, milagres são reais, milagres existem. Mas nós queremos abordar hoje com vocês o tema, tudo bem, milagres existem, mas quando é que os milagres acontecem? Quando os milagres acontecem, esse é o assunto que nós queremos abordar com vocês. E no texto que nós lemos, o versículo de número 13 de Mateus capítulo 14 diz: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Milagres acontecem no desenrolar habitual da vida humana. Milagres acontecem no cotidiano. Milagres acontecem no dia a dia. Observe só. Jesus estava pegando um barco indo para o outro lado do lago. Nenhuma novidade. Jesus fazia isso direto. Tem vários textos que mostram Jesus, usando o barco como um meio de transporte. Nós vemos ainda que Jesus queria um lugar deserto. E ele queria um lugar deserto, retirado, porque ele faz isso também de forma cotidiana, rotineira. Por vezes Jesus se aparta para orar, por exemplo. E além disso, Jesus estava sendo seguido por uma multidão. Nenhuma novidade também no texto. Algo super comum que sempre acontecia também. E nesse desenrolar da história, acontecem fatos milagrosos. Eu não sei se é a influência do evangelho midiático, esse evangelho que aparece na televisão, que é um fenômeno relativamente novo, na história do povo evangélico, na história do protestantismo, mas acho que esse evangelho midiático quis vender para a gente uma ideia de que milagre tem hora, lugar, local e pessoa exata para acontecer. Se você reparar o discurso dessas comunidades que acreditam assim, você verá que ele dirá: venha na quarta-feira dos milagres, porque na quarta-feira dos milagres o apóstolo ungido vai estar aqui orando e passando em você o óleo da unção, e aí o milagre acontecerá. Veja, esses discursos, eles têm uma lógica, eles obedecem a um certo ritual. Tem uma pessoa, o sacerdote ungido, o apóstolo, o bispo, o arcebispo, o arcanjo, que está só subindo, as categorias, uma hora chega lá. E aí tem um instrumento especial, tem um óleo, tem o cajado de Moisés, tem a caneta abençoada, tem a rosa amarela, tem o sal grosso, sei lá o que tem, aí você tem um bom instrumento especial, tem o culto especial, não pode ir no culto de segunda, nem no de sexta, nem no de sábado, é na quarta do milagre. Outro dia a gente viu um outdoor que era: venha na sexta-feira dar audiência com Deus, e o pastor ainda tem um telefone onde ele liga para Deus e fala: alô Deus, o pessoal está aqui na audiência. Você ri, Você ri, mas isso faz o maior sucesso, a galera está acreditando que é assim. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que as coisas que acontecem de forma miraculosa, as teofanias, as manifestações de Deus de maneira extraordinária, elas não obedecem a essa regra pretendida dentro dessa compreensão teológica. Elas obedecem muito mais a essa coisa de se manifestar na vivência, na experiência diária, no cotidiano. Veja que Moisés está lá cuidando das ovelhas do seu sogro, está no dia a dia, está na vida habitual dele, está na rotina de trabalho. De repente, na sua rotina de trabalho, Deus se manifesta com ele, fala com ele do meio da sarça. As coisas não são diferentes. Gideão está fazendo o que ele faz todo dia, está trabalhando, está no seu dia a dia comum, e de repente Deus vem e chama Gideão dentro do seu caminhar cotidiano. Para o Novo Testamento, quando a gente vai ver os milagres de Jesus, os milagres de Jesus acontecem sempre no cotidiano das pessoas. Acontece no meio de um velório, que é uma coisa mais comum da vida humana do que um velório. É ali que o milagre acontece. Acontece à mesa, acontece nas reuniões comunitárias, acontece na casa das pessoas. O milagre, ele é do desenvolver habitual da vida humana, porque Deus se manifesta na nossa vida cotidiana. Tem gente que fica, quando está passando por alguma dificuldade, desesperado, pensando: onde é que eu vou para Deus me abençoar? Você não vai precisar ir a lugar nenhum, porque milagre não é você indo atrás de Deus, milagre é Deus vindo até você. Isso é sobrenatural, porque você vê algo acontecendo como nesse texto, de que as pessoas sim estavam seguindo até Jesus, mas Jesus, o próprio Deus, estava ali. O milagre não foi pão e peixe multiplicando, o milagre foi Jesus presente no meio do povo. O milagre é muito maior pelo fato de Deus estar no meio do povo.
E Deus está no nosso meio, irmãos. E Deus está conosco, não é porque marcamos uma audiência com Ele, ou temos um horário marcado com Deus. Deus está conosco o tempo todo. Deus está com você, querido, lavando roupa ou lavando carro. Deus está com você arrumando casa. Deus está com você no seu trabalho. Deus está com você na sua escola. Deus está com você no shopping. Deus está com você aonde você for. Deus está ali, e um milagre é possível que o milagre aconteça ali. Em qualquer cenário onde a vida humana se desenvolve, há possibilidades de milagres se manifestarem também. Onde você estiver, o milagre se dá na existência humana, se dá na nossa vida cotidiana, porque milagre é Deus olhando para você e falando: eu vou lá nela, eu vou lá nele, eu vou lá encontrar com ele, eu vou ter um encontro especial. Milagre é teofania, é manifestação de Deus, é Deus caminhando para você, não é você caminhando para Deus. É por isso que muita gente se frustra quando começa a falar: eu vou lá na igreja X buscar o meu milagre, eu vou lá na igreja Y buscar a minha bênção. Você não busca bênção, você não busca milagre. Milagre é Deus quem dá, e a iniciativa é sempre dele, é sempre ele que caminha, é sempre ele que vai, é sempre ele que encontra, é sempre ele que manifesta. E nós, na nossa vida cotidiana, só nos sentamos e admiramos e dizemos: meu Deus, que maravilha é essa que se operou no nosso meio. E é interessante que milagres acontecem no cotidiano, mas é importante lembrar o seguinte: que quem está fechado para a vida, quem está travado, fechado para a vida, sempre terá oportunidades de milagres perdidas. Milagres acontecem em relacionamentos, milagres acontecem em comunidade, milagres acontecem com o povo reunido, milagres acontecem em família unida, milagres acontecem quando tem gente por perto, e quem está fechado para a vida não consegue visualizar milagres acontecendo. Milagres acontecem também, Mateus 14, versículo 13, milagres acontecem quando seguimos quem é o único capaz de realizar milagres. O versículo de número 13 de Mateus 14 diz assim: as multidões, aliás, vamos pegar essa outra versão ali. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. O que o povo fez? Seguiu Jesus. E por que seguiu? Porque Jesus é quem realizava milagres. Queridos, eu fico imaginando a situação. Jesus pega um barquinho, vai para o outro lado do mar, e para o outro lado do lago, e na medida que ele está indo, o povo fala: ó, Jesus está indo para lá, fazer o quê? Não sei, mas para onde ele está indo, eu quero ir também. Não me interessa o que Jesus vai fazer lá, me interessa que eu esteja do lado de Jesus. Não me importa o que Jesus vai aprontar daquele outro lado, eu quero estar perto dele, eu quero estar do lado dele, eu quero seguir a ele. Milagres acontecem sempre que nós seguimos o único que é capaz de realizar milagres. Não é seguir líder religioso, não é seguir líder de denominação, não é seguir pastor, bispo, apóstolo, presbítero, diácono, sei lá. Não é seguir homem, é seguir Jesus. Se você está junto com um destes homens e mulheres, seguindo a Jesus, amém, vamos junto, vamos para frente. Mas se um desses está te levando para longe de Jesus, cai fora e vai para Jesus. Segue a Cristo. O nosso referencial é Cristo, não é homens. O nosso referencial é Cristo, não são pessoas carnais, líderes carnais. O nosso referencial é Cristo Jesus, é Ele que nós devemos seguir. Milagres acontecem também, ainda aí no versículo 13, quando nós não medimos esforços para estar do lado de Jesus. Veja que as multidões o seguiram como? A pé, possivelmente andaram grandes distâncias. Isso tem um preço, isso custa, isso cansa. E olha, irmão, minha irmã, não vamos mentir, vamos ser muito francos. Andar com Jesus exige pagarmos um preço. A caminhada com Jesus não é uma caminhada simples. A caminhada com Jesus não é uma caminhada com tênis Mizuno 12 molas em asfalto. Caminhada com Jesus é custosa. É custosa porque o caminhar com Jesus, seguir Jesus, o verbo seguir nos evangelhos, ele é a marca do discipulado. Dizer que alguém seguiu Jesus nos evangelhos, esse termo, esse verbo, ele é chave para a gente falar do discipulado de Jesus. Seguir a Jesus é andar com Ele, aprender a viver com Ele, é olhar para Ele e assumir suas características, é descobrir com Ele como é que a gente vive a vida. E esse discipulado de Jesus, ele tem preço, ele exige esforço, porque não é fácil amar quando as pessoas não amam você.
Mas é isso que Jesus nos ensina a fazer. Não é fácil dar a outra face quando alguém já te feriu a uma, e Jesus ensina a fazer. Não é fácil dividir a tua túnica com o outro. Não é fácil perdoar 70 vezes 7. Não é fácil andar com Jesus. A caminhada com Jesus, ela é custosa, ela é difícil, ela tem preço. Mas quem caminha com Jesus, a despeito do preço que tem que pagar, vê milagres, vê manifestações teofânicas, vê experiências, experimenta experiências onde você não tem outra coisa a dizer a não ser: Deus se fez presente aqui. Quem não seguiu, não viu. Pode até ter ouvido falar, mas quem não seguiu não presenciou milagre. Quem não seguiu não experimentou milagre. Quem se cansou pelo caminho também não viu. Só quem foi até o fim, só quem permaneceu unido ali até o fim, para realmente visualizar milagres, para realmente presenciar milagres. Milagres acontecem, Mateus 14, versículo 14, milagres acontecem sempre que a compaixão entra em cena. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Milagres acontecem sempre que a compaixão entra em cena. E deixa eu te dar um contexto aqui. O versículo, nós começamos a ler o capítulo 14, versículo 13, e o versículo 13 diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, ou seja, o versículo começa a dizer que algo aconteceu antes, e Jesus ouviu do que aconteceu antes, e a partir daí desenrolou-se toda a história. O que Jesus ouviu dizer antes? Jesus ouviu a notícia de que João Batista, seu primo amado, aquele que tinha batizado Cristo, havia sido decapitado, havia sido morto. Imagine você recebendo uma notícia de morte de um ente querido seu. Imagine você recebendo uma notícia tão terrível como essa, porque não foi qualquer morte, uma morte injusta, uma situação extremamente injusta, onde ele foi decapitado por uma situação totalmente desagradável. Depois você lê os versículos anteriores. O que Jesus faz quando isso acontece? Aquilo que todo mundo faz quando recebe uma notícia ruim: a gente se isola, a gente simplesmente se distancia um pouco de todo mundo e simplesmente se isola. Jesus faz o quê? Vai para um lugar retirado. Só que quando Jesus chega, triste por essa notícia terrível, quando Jesus chega no lugar onde ele estava, muitas pessoas tinham seguido Jesus, uma grande multidão. Eu acho legal quando a Bíblia fala as multidões, ou então grande multidão, porque era muita gente, né? Porque multidão já é muita gente, né? E aí ele fala que, a Bíblia fala que quando Jesus vê aquela multidão, ele, possuído de íntima compaixão, curou seus enfermos. Queridos, quer uma receita quando você está triste, quando você está depressivo, entristecido, quando você estiver abatido? Dedique o seu tempo a ajudar pessoas. Utilize a sua mente para usar de compaixão com quem sofre. Dedica o seu tempo, as suas habilidades, e acolha os necessitados. Você vai ver que compaixão expulsa a depressão. Compaixão expulsa a depressão. Não estamos dizendo com isso que a depressão não deva ser tratada seriamente, tá? Porque hoje a gente tem que ter todo cuidado, não é isso que nós estamos dizendo, e é bom que se abra esse parêntese. Nós temos um preconceito muito grande dentro das igrejas a respeito das doenças psíquicas, né? E muita gente acha que vai vencer, por exemplo, um adoecimento como a depressão só com oração. E nós entendemos a depressão como um adoecimento que pode atingir proporções graves, que pode inclusive levar a pessoa à morte e que precisa ser tratada seriamente, não só com medicamento, mas também com terapia. Mas o que estamos querendo dizer aqui, fechando esse parênteses, é que quando a gente está precisando de um milagre, a gente está precisando de algo que reestabeleça o nosso ânimo, os milagres podem acontecer a partir do momento que nós nos compadecemos no outro. E é isso que Jesus faz. Jesus está triste, ele tem razões de estar, mas o milagre não para, ou a situação difícil não para Jesus, porque o seu amor, o seu olhar compassivo continua atuando. Quem é que precisa da sua compaixão hoje? Talvez você esteja remoendo tanto uma questão sua particular,
e perguntando assim: Jesus, faz um milagre nessa minha questão particular, nesse meu problema vivido. E talvez Jesus queira que você abra os olhos para as pessoas que você pode ajudar, porque talvez é justamente no movimento de compadecer-se do outro que o milagre acontecerá. A compaixão de Jesus, de ir ao encontro das multidões, é justamente o milagre, a sua manifestação teofânica. Da mesma forma, quando nós nos abrimos para nos compadecermos do outro, nós abrimos espaço para que Jesus manifeste a sua presença e realize os seus milagres também. Mas os milagres acontecem ainda quando a gente para de dar ordens para Deus e faz as coisas do jeito de Deus. Olha aí o versículo 15. Versículo 15 de Mateus 14. Quando nós paramos de dar ordens ou sugestões para Deus e fazemos as coisas do jeito de Deus. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comidas ou comida para si. A sugestão dos discípulos, a ideia dos discípulos já está traçada, o projeto já foi planejado, os discípulos já sabem o que tem que fazer, pelo menos na cabeça deles. Então eles chegam e simplesmente dão uma ordem ou uma sugestão para Jesus: libera essa galera aí, manda todo mundo embora, deixa esse povo procurar comida por aí. Irmãos, imagina uma multidão que contava-se 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quanta gente era? Imagina uma multidão dessa chegando de uma vez só num restaurante. Imagina a loucura do dono do restaurante. Em Vitória, lugar nenhum de Vitória teria capacidade de acolher todo mundo de uma vez. Nem se eles quisessem comprar comida de uma vez, conseguiriam. Aí Jesus simplesmente diz: não, vocês é que vão dar a eles de comer. Mas antes eles dão uma ordem para Cristo. Eu acho engraçado que a gente faz isso demais, né? A gente, diante de um problema, veja que os discípulos tinham um problema. Qual era o problema? Tinha um mundaréu de gente lá e o povo ia ficar com fome, porque crente quando reúne dá uma fome danada, não é assim? E aí eles estão ali com aquele problema: como é que nós vamos resolver esse problema? Esse problema não é meu, esse problema é deles, vamos mandar eles embora. Jesus, melhor solução, tive analisando aqui, Jesus, melhor solução possível, a mais plausível, é mandar todo mundo embora. A gente faz isso demais quando a gente enfrenta dificuldades. Quando a gente enfrenta dificuldades, nós vamos para Deus piedosos, né? Cheios de espiritualidade efervescente, e aí a gente chega para Jesus para orar e fala: Jesus, eu estou aqui precisando do Senhor, eu acho que o Senhor deve fazer isso, meu Deus, abençoa, né? Aí as meninas estão lá na promessa do Salmo 40, esperei pacientemente no Senhor, umas pacientemente, outras nem tanto. Aí elas começam a orar: Jesus, manda um varão para mim, que eu mais preciso da vida agora, é um varão abençoado, né? Varão de guerra. Muito bem, aí o outro está precisando do emprego, fala: Jesus, manda um emprego, de preferência lá naquela empresa que gostaria tanto. Senhor, abençoa que eu passo no vestibular. A gente já tem as coisas que a gente acha que Deus deve fazer, porque a gente já pensou, sabe, na cabeça, qual é a saída mais plausível para o nosso problema. E geralmente a gente já chega para Jesus com a saída plausível para o problema. Só o que nós não sabemos é que as saídas de Deus, elas são sempre muito mais extraordinárias do que as nossas. E eu fico pensando se nós não deveríamos agradecer a Jesus mais pelas orações que Ele não responde do que pelas orações que Ele responde. Às vezes eu tenho a impressão que eu preciso agradecer mais a Jesus pelas orações que Ele não respondeu do jeito que eu queria, porque muitas vezes o jeito que eu queria não era tão bom quanto o jeito de Deus. Eu fiquei me lembrando, enquanto a gente preparava essa mensagem, que quando eu tinha 14 anos, eu queria muito, estava começando a minha vida cristã, tinha acabado de me converter, e queria muito fazer um estágio como adolescente aprendiz. Queria ter meu dinheirinho, né? Queria me sentir adulta, trabalhando. E aí surgiu lá em Aimorés, onde eu morava, uma seleção para adolescente aprendiz do Banco do Brasil. Eu me entusiasmei muito, a bolsa era maravilhosa. Eu me lembro que a bolsa era muito alta. E eu falei: nossa, é para mim, esse negócio é meu. E aí fui orar, né, pagar um preço aqui diante de Jesus, eu preciso passar nesse trem do Banco do Brasil. Jesus, eu preciso passar. E eu tô que oro, acordava de madrugada e orava. E aí quando veio o resultado da seleção do Banco do Brasil, eu não passei, fiquei arrasada, falei: poxa vida, Senhor, orei tanto para o Senhor, como que esse negócio, o Senhor não me abençoou com isso? É uma bênção, olha só, a gente já começa a argumentar com Jesus, que bênção seria o Senhor ter uma serva lá dentro do Banco do Brasil, eu ia testemunhar para as pessoas, agora eu só perdi essa oportunidade. Outra coisa, eu ia dar o dízimo, era uma bolsa boa, Jesus, olha aí, eu ia ser um dizimista fiel, a primeira coisa que eu ia fazer quando eu recebesse meu salário era dar o meu dízimo, e agora o Senhor perdeu essa oportunidade. Como que o Senhor faz um negócio desse? Fiquei arrasado, fiquei triste, fiquei infeliz, sem razão para cantar uma canção,
né? E aí passado um tempo, a minha igreja, lá em Aimorés, resolve abrir uma rádio comunitária. E aí, quando a igreja abre uma rádio comunitária, o pastor liga para mim e fala: Nelisa, minha filha, você está fazendo alguma coisa à tarde? Ah, pastor, não passei na seleção do Banco do Brasil. Estou triste. Ele: minha filha, é você mesmo, você vai assumir um programa na parte da tarde da rádio. Eu, pastor, tímida do jeito que eu sou, não tenho vergonha, não tenho coragem, onde que eu vou pegar o microfone? Só de pensar em pegar o microfone, já começa a tremer, começa a ter uma convulsão. Vou morrer, pastor. Não, minha filha, é você mesmo, eu já orei, Deus colocou no meu coração, a bola é sua, mata no peito, chuta pro gol, é você. Aí, meu Deus, como é que eu vou fazer um negócio de gente? Eu era muito tímida, vocês não têm noção tanto que eu era tímida. Eu andava de cabeça abaixo na rua para não ter que cumprimentar ninguém. E aí, o pastor falou: não, é você, minha filha, não quero nem saber, é você. Lá fui eu, irmãos, fazer meu programa na rádio Aliança 87,9 FM. Meu programa chamava Intercâmbio. E aí, muito bem, como é que era o slogan da rádio? A rádio era tocando que toca o seu coração. Olha que espetáculo. Muito bem, lá estava eu, né? Espetacular. E lá fui eu fazer meu programinha Intercâmbio. Primeiro dia eu morri de medo, segundo dia eu morri de medo, gaguejava, foi horrível. Mas depois, gente, aquela experiência foi se transformando numa das experiências mais extraordinárias que eu tive na minha vida. A rádio foi uma bênção, foi uma escola para mim. Foi na rádio que eu aprendi a falar em público, foi na rádio que eu aprendi a me comunicar melhor. Foi na rádio que eu aprendi, que eu vencia a timidez, que eu vencia a inibição. Eu fiquei na rádio 4 anos, até eu terminar o meu ensino médio, quando a gente casou, né? Você já sabe que eu casei muito jovem, para a gente ir para o seminário. E aí eu fiquei ali 4 anos e a Rádio Aliança se constituiu numa coisa fundamental na minha vida. Eu ousaria dizer que se hoje eu tenho condições de subir num púlpito, pegar no microfone e falar, é porque eu passei pela Rádio Aliança. E aí eu fico pensando, e se Deus tivesse respondido a oração do Banco do Brasil? Talvez eu não teria vivido o que eu vivi, com certeza não teria, talvez não estivesse nem aqui, não seria o que eu me tornei. Então eu tenho pensado muito que às vezes Deus precisa negar as minhas orações. Eu deveria simplesmente agradecê-lo: Senhor, muito obrigado porque o Senhor não respondeu aquela minha oração, porque os seus caminhos são sempre melhores do que os nossos caminhos. Grava uma coisa aí, fixa isso, fixa, tanto eu quanto você precisamos fixar isso todo dia, toda hora. O jeito de Deus é sempre melhor. O jeito de Deus é sempre melhor. Se Jesus desse ouvido à oração dos discípulos, ao pedido dos discípulos, ninguém tinha visto milagre nenhum. Mas o jeito de Deus é sempre melhor. Milagres acontecem, sim. Mateus 14, versículo 16. Milagres acontecem quando deixamos de ser meros avaliadores e nos tornamos parte do problema. Mateus 14, 16. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós mesmo de comer, ou dai-lhes vós de comer. Na outra versão da NVI, eles não precisam ir, deles vocês algo para comer. Queridos, o que Jesus faz? Os discípulos trazem um problema para Jesus com uma solução na visão deles. E o que Jesus faz? Responsabiliza os discípulos pelo problema da geral, pelo problema de toda a comunidade. Qual era o problema? Fome. Todo mundo estava com fome. Os discípulos poderiam ter muito bem pensado: isso não é problema nosso, olha o tanto de gente para resolver problema aqui, gente, eu já tenho problema demais, esse monte de gente para comer. Crente quando come, ele não é pouco ainda, é muito. É difícil de juntar comida para 5.000 homens, ainda mais 5.000 homens que estão seguindo Jesus. O negócio é mais complicado, não vai dar certo. Jesus, é o seguinte: libera essa galera, deixa esse povo ir, vamos deixar cada um resolver o seu problema para lá, cada um se vira com o seu problema, deixa a gente com o nosso. Mas vale lembrar que no texto paralelo de Marcos capítulo 6, diz que os discípulos, haviam muita gente indo e vindo, no versículo 31 de Marcos 6, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Os discípulos, quando chegaram até Jesus, tinha muita gente perto de Jesus, é um vai e vem danado de gente, aquela confusão toda, e os discípulos não conseguiram comer. Eles é que estavam com fome. A multidão também tinha necessidade, mas eles estavam vivendo um problema, um conflito, que eles estavam com fome. Então não era só libera a multidão para que cada um resolva o seu problema, era mais ou menos assim: libera esse povo porque nós estamos com fome, Jesus. O problema também é o nosso caso aqui, nós precisamos comer, nós também temos necessidade.
E é interessante que Jesus não permite que os discípulos se coloquem só na posição de avaliadores. Jesus fala, vocês não vão só avaliar o problema, vocês são parte do problema. Jesus responsabiliza os discípulos. Jesus diz o seguinte para os discípulos: ei, vocês têm responsabilidade no problema também. Eu gosto muito, irmãos, de pensar que todas as vezes que nós enfrentamos alguma dificuldade, nós temos responsabilidades para com essa dificuldade, ainda que não seja direta, pelo menos indiretamente. Porque quando a gente enfrenta problemas, a gente tem uma mania, de ser pesquisador que se coloca fora do problema e fica avaliando lá, fazendo questionário, fazendo pesquisa de campo, e fica querendo achar que ele tem que avaliar à luz dos seus referenciais, à luz da sua teoria. Nós não somos pesquisadores simplesmente, nós somos parte, nós estamos ali dentro daquele problema também. E Jesus diz isso para os discípulos: ei, vocês não vão achar que vocês vão só avaliar o problema, não. Vocês são parte do problema e parte da solução. Quando você avalia alguma coisa na sua vida particular que é problemático, que exige intervenção de Jesus, é sempre necessário se perguntar: em que medida eu sou parte do problema e parte da solução? Quais são as minhas responsabilidades nisso? Porque a gente se colocar fora é cômodo, mas não é o mais correto. Se colocar fora é você olhar lá para o seu trabalho, aí você fica olhando o seu trabalho e fala assim: meu Deus do céu, que trabalho difícil, me tira de lá, Jesus, só gente endemoniada, gente difícil, gente invejosa, gente preguiçosa. Eu estou aqui do lado de fora, então só podia me tirar de lá. Isso é se colocar fora. Se colocar como parte é: Senhor, em que medida eu contribuo para que o preguiçoso fique mais preguiçoso? Ou em que medida eu posso contribuir para o preguiçoso deixe de ser? Em que medida eu contribuo para que aquele que só monta nos outros para trabalhar, continue montando? E em que medida eu posso ajudá-lo a ser proativo também? Isso pode ser adaptado também dentro da realidade familiar. Na realidade familiar, muitas vezes a gente se coloca fora do problema. Não, eu sou assim por causa do meu pai. A gente se joga para fora do problema e responsabiliza outro. Ou então, sabe o que é, pastor? Olha, eu estou vivendo um conflito dentro da minha casa, mas foi a mulher que Deus me deu. Ou seja, você tira a responsabilidade em cima dos seus ombros e bota a culpa toda em cima de alguém. Aliás, desde Adão a gente está caçando culpa para alguém, né? Queridos, dentro da sua família, presta atenção, a responsabilidade do sucesso do seu lar é sua também. Não é só de pai e mãe, não é só de esposo, não é só de esposa, não é só de filho, é de todo mundo que mora dentro. A responsabilidade é de todos. Não dá para ficar de fora do problema e dizer assim: isso aí é deles, eu não quero nem me meter nisso. Não dá para ser assim. Jesus inclui os discípulos no problema, da mesma forma que Ele quer incluir você na solução dos conflitos onde você está vivendo. E os milagres acontecerão quando a gente entender que a gente é tanto parte do problema quanto parte da solução. Como é que você pode ser parte da solução do problema que você busca em Deus? Como é que eu posso ser parte da solução do problema que eu tenho buscado em Deus? Porque nós somos parte, irmãos. Nós somos parte do problema e da solução. A gente precisa se perguntar em que medida o somos. Os discípulos precisavam se perguntar o porquê da sua ansiedade de despedir o pessoal todo. É porque eles estavam com fome também? Em que medida eles estavam sendo egoístas? Em que medida eles não estavam pensando no outro? Em que medida eles tinham responsabilidades nisso? Eles também tinham que pensar em que medida eles eram parte da solução, em que eles tinham para contribuir. E aí a gente chega aqui no próximo etapa da nossa reflexão sobre quando os milagres acontecem. Os milagres acontecem quando nós levamos não só os nossos problemas, mas também os nossos recursos a Jesus. Olha aí o versículo 17 e 18. Mateus 14, versículo 17 e versículo 18. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Passa para o 18. E ele disse: trazemos aqui. Traz aqui. Você só tem isso? Então traz o que você tem. A gente, quando quer viver milagres, a gente não tem que apresentar a Jesus só os problemas. Nós temos que levar a Ele os nossos problemas e os nossos recursos também. Os discípulos chegam para Jesus, quando Jesus os responsabiliza, os discípulos ainda querem se esquivar, falando assim: Jesus, tem como não, o que a gente tem aqui é muito pouco recurso, a gente só tem 5 pães, 2 peixinhos. Em outro texto paralelo vai dizer: o que é isso para tanta gente? Os discípulos dizem para Jesus: nossos recursos não são suficientes, não vai dar. E Jesus diz: não estou nem aí, traz para mim. O que você tem não importa se vai dar, se não vai dar, traz para mim. Levante os seus recursos, porque os seus recursos são parte da manifestação de Deus na sua vida. Não exclua, nunca chega para Jesus falando: eu não tenho nada. E olha, e quando a gente fala de recursos, nós não estamos falando de questão financeira, não.
Pode até se aplicar a essa questão também, mas você pode usar vários tipos de situação que você já tem, recursos que Deus já te deu. Sabe, Jesus te deu um recurso de ser uma pessoa batalhadora, lutadora, e você está enfrentando um problema, um desafio, seja um lutador para vencer esse problema também. Se você tem isso como recurso, é só isso que você tem, usa então o que você tem, e Jesus vai trazer e vai multiplicar isso na sua vida e vai te abençoar, mas faz alguma coisa. Essa semana eu fui surpreendida com uma notícia que teria tudo para gerar um abalo bastante grande assim, emocional, né? Eu fui para uma consulta de rotina quinta-feira com a minha dermatologista que me acompanha, porque eu tenho muitas pintas. E aí ela viu uma pinta na minha boca e meio que me assustou, falando: Elisa, a gente tem que tirar essa pinta logo, porque essa pinta não está legal. Essa pinta está estranha, ela está atípica. Isso foi na quarta-feira? Vou te mandar, na quarta-feira, eu preciso que você marque consulta com o cirurgião mais rápido, tem que ser um cirurgião plástico, porque é na boca, eu não vou tirar. Porque se eu tirar, eu não tenho habilidade, eu posso deixar a sua boca com uma deformidade, uma coisa esteticamente feia, então eu vou te mandar para o cirurgião plástico, mas marca para ontem. Aí eu fui no cirurgião, até então ela não tinha falado nada. Quando eu chego no cirurgião, ele fala: Annelise, nós vamos marcar para amanhã, que seria sexta-feira, ou no máximo segunda-feira, a gente precisa tirar isso logo. Na quarta foi a consulta, aí ela pediu para o cirurgião, na quinta já foi o encontro com o cirurgião. Para marcar na sexta ou na segunda, eu tinha que fazer um exame de sangue, não deu para ficar pronto na sexta, então eu vou fazer a cirurgia amanhã. O fato é que aí quando eu virei para ele, ai doutor, mas eu não quero operar segunda-feira não, semana que vem eu tenho um congresso para falar, eu sou terapeuta, se eu não trabalhar eu não ganho, eu tenho um congresso para falar no final de semana que eu sou a única preletora do congresso, e além do mais, no feriado é aniversário da minha filha, a gente quer fazer um passeio em família. Ele virou e falou assim: Elisa, você não está entendendo? É grave, há uma suspeita de um melanoma. Eu falei: nossa doutor, sério? Ele virou e falou assim: é claro que é uma suspeita, mas é uma suspeita, e quando se trata de melanoma a gente não pode brincar. Aí meu mundo caiu, eu falei: putz, melanoma? Se você não sabe o que é o melanoma, é um dos tipos de câncer mais agressivos que existe, né? O câncer de pele, um dos mais agressivos. E aí eu fiquei muito nervosa com aquilo, saí assim meio atordoada, eu falei: Jesus, o que é isso? Era a última coisa que eu precisava agora, era uma notícia dessa, uma suspeita dessa, uma angústia, porque agora tem angústia de tirar, de passar por um procedimento cirúrgico, que é na boca, meu instrumento de trabalho, tem angústia de esperar o resultado da biópsia, tem um monte de angústias presentes, né? E aí eu fiquei: que recurso eu tenho para lidar com uma situação dessa? Você não tem, que recurso você tem quando você recebe uma notícia dessa? Você tende a dizer assim: olha, não tem nada que eu possa fazer, Senhor, está nas suas mãos, eu não tenho nada para fazer. E aí a gente estava preparando essa mensagem, quando a gente leu isso e que veio ao nosso coração, a gente tem que entregar os nossos recursos a Jesus, eu pensei: eu tenho recurso sim. Primeiro, eu sou uma mulher super bem-humorada, então eu vou fazer piada disso. Aí o pessoal veio me consolar, pedir oração nos grupos, algumas pessoas vieram me consolar, e eu comecei a fazer piada dessa história. Eu falei: gente, olha para você ver que desespero. Todo mundo vai para o cirurgião plástico para colocar peito e tirar a barriga, eu vou para arrancar um trem na boca. Aí eu comecei a fazer piada das coisas, né? E aí, gente, como é que eu vou fazer? Eu ficar esse tempo todo com a minha boca costurada, como é que eu vou beijar na boca? Muito triste isso. E comecei a fazer piada com a situação, né? Comecei a fazer piada com a história. Falei: vou fazer piada, o que eu posso fazer? Eu posso fazer piada, não é muito, mas Jesus, está aí o meu recurso é o bom humor, potencializa para mim, para que eu não fique deprimida, angustiada, doida diante dessa espera, né? Diante disso que vai vir. Eu não sei nem como é que vai ser, não sei como é que vai ser ponto na minha boca, não sei como é que minha boca vai ficar, se minha boca vai ficar torta, não sei de nada. Mas eu falei: Jesus, eu tenho que agir com bom humor. Aí começamos a brincar: amor, vai dar beijinho assim só, viu? Só do cantinho. É o que eu tenho, outro recurso que eu tenho é que eu sou uma mulher forte, minha filha, pé 90, nós enverga, mas não quebra. Eu falei: não vou chorar também não. Satanás dos infernos, você levanta contra mim para ver se eu vou chorar. Não vou chorar, seu capeta dos infernos, volta para onde você veio. Vou ser forte, não, rapaz, olha aqui, Jesus, eu sou forte, mas ninguém fica tão forte quando recebe uma notícia dessa. Então potencializa aí para mim, Jesus, minha força, potencializa. E ele ainda testemunha que eu só chorei uma vez, na hora que eu saí do médico. Quando eu saí do médico, eu chorei. Aí logo eu cheguei em casa e li as histórias dos recursos, eu falei: pode parar, Annelisa, levanta essa cabeça e vou embora. Aí as meninas, nós tivemos o curso de gestante sábado, né? Mandei no grupo pedindo oração, as meninas do curso de gestante falaram: Annelisa, sua primeira palestra é a sua, se você não estiver muito bem, não quiser vir. Eu falei: o quê? Aonde? Eu vou lá, vou fazer piada, vou rir, vou contar história, vou fazer tudo que eu tenho direito de fazer, não vou deixar isso me parar, isso é recurso.
que eu estou conseguindo por mim mesma? Não, é Jesus quem potencializa, é Jesus. O que você tem de recurso para potencializar? É só chegar para Jesus e falar: Jesus, eu tenho aqui, é pouquinho. Annelisa não é a mulher mais forte do mundo, nem a mais bem-humorada do mundo, nem a mais bem resolvida do mundo, estou longe de ser qualquer uma dessas coisas, mas quando a gente chega para Jesus e fala: Senhor Jesus, o que eu tenho aqui é um pouquinho só, potencializa para mim, Ele potencializa, e eu tenho vivido isso na minha vida cotidiana. Entrega para Jesus seu recurso, por menor que ele seja, fala: Jesus, potencializa para mim, e quando Ele potencializar, você vai ter certeza que você está diante de um milagre. Mateus 14:19, milagres acontecem na comunidade quando há envolvimento de todos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Na comunidade acontecem milagres quando há envolvimento de todos. No texto paralelo de Marcos 16, vai dizer que Jesus mandou que eles se dividissem em grupos, que eles se assentassem em grupos, que eles se organizassem. Uns distribuíram, outros se organizaram, mas todos participaram do milagre. Eu não acredito, o texto não me leva a entender em momento nenhum que Jesus simplesmente falou assim: vamos orar. Aí quando ele abriu o olho, tinha toneladas e toneladas de pães e peixe do lado dele. O milagre aconteceu na medida que o pão e o peixe ia sendo partido. À medida que ia sendo partido, o milagre ia acontecendo. E aí acho muito interessante a gente pensar num detalhe: todos participaram do milagre, mas quem vivenciou, presenciou ou participou com mais intensidade? Quem estava servindo ou quem estava sendo servido? Analisa. Quem vivenciou o milagre com maior intensidade? Todo mundo vivenciou, mas quem teve uma experiência mais linda ainda do milagre? Quem estava distribuindo o pão e ia vendo que aquele pão não terminava nunca? Ou só quem pegava um pedacinho de pão? Quem servia. Quem servia. Amado, você vai vivenciar milagres, presenciar milagres, quando a sua experiência for ainda maior de servir alguém, de serviço. Quanto maior o envolvimento, maior a experiência. Quanto maior o envolvimento, mais você consegue presenciar e participar de milagres. E por fim, milagres acontecem na relação indissociável de espiritualidade e humanidade. Veja que Jesus ordenou que as pessoas se assentassem, e em seguida tomou os pães, olhou para o céu, agradeceu e partiu entre eles. Na cultura judaica, adoração e refeição são 2 faces da mesma moeda. Os judeus acreditavam que a relação deles com Deus, a espiritualidade deles se desenvolvia em 2 direções: uma direção vertical, eu com Deus, e uma relação horizontal, eu com os outros. A nossa espiritualidade cristã é assim também. A gente entende que os milagres, que a manifestação de Deus se dá na nossa relação espiritual com Ele, mas na nossa partilha de uns com os outros. Enquanto nós estamos vivendo a nossa humanidade uns com os outros, Deus se manifesta. Isso é espiritual também. Milagres acontecem nessa relação indissociável. Acontece na nossa vida de oração, na nossa vida devocional, sim, mas também acontece quando a gente sai para jogar bola, quando a gente sai para comer pizza, quando eu me encontro com alguém, quando a gente toma um café junto, quando a gente chora junto, quando a gente é ombro para o outro. A espiritualidade cristã, ela se dá nessas 2 direções. Nem só eu com Deus, porque a Bíblia diz que se eu disser que eu amo a Deus e eu não amo meu irmão, eu sou mentiroso. Espiritualidade cristã não é uma espiritualidade que se afasta da comunidade. A gente pode até ter um momento de afastamento para estar a sós com Deus, mas depois a gente volta. A gente volta porque os milagres, a manifestação de Deus se dá assim e assim. Assim é eu com Deus e eu com você. Eu com Deus e eu com você. Como é que está a sua relação com Deus? E como é que está a sua relação com os outros? É nesse espaço que Deus atua, é nesse espaço que o milagre acontece, é nesse espaço que as experiências extraordinárias da presença de Deus acontecerão. Então, a partir de hoje, fique mais atento. O milagre pode estar mais próximo de você do que você imagina. As manifestações de Deus inequívocas na história podem estar do seu lado e você não está vendo. Podem estar acontecendo coisas tremendas da parte de Deus para você, que você talvez não esteja atento. Porque está esperando um lugar especial, uma pessoa especial,
uma hora especial e Deus está se manifestando extraordinariamente na existência e você não se dá conta. Eu queria orar com você, e nós vamos ter 2 momentos simples de oração, mas eu queria orar com você que precisa de milagre, que precisa realmente de experimentar a presença de Deus do seu lado, de sentir isso, você que necessita de milagre. Quero te lembrar que o maior de todos os milagres não é ter a cura de uma doença, é ter a cura da alma. O maior de todos os milagres não é ter a cura de uma enfermidade, de um mal, é ter a cura de todo o seu espírito. Não é resolver o seu problema aqui na terra, é resolver o seu problema eterno. Esse é o maior de todos os milagres. Se você tem tanto esse desafio, precisa estar mais perto de Jesus, estar longe dele, ou mesmo precisa de qualquer outro tipo de milagre, necessita de qualquer outra ação sobrenatural de Deus, eu queria orar com você. Eu queria te convidar que você se colocasse de pé no seu lugar, se você deseja receber essa oração. Se você é alguém que precisa de uma oração especial, por estar vivendo um momento extremamente desafiador, se esse é o seu caso, fica de pé no seu lugar, aonde você está. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E nós vamos fazer o seguinte: você pode ter tanta oportunidade de ser abençoado por um milagre, como você pode ser milagre para alguém. Naquela multidão, todos os que estavam ali precisavam de um milagre, todos, e todos serviram uns aos outros, para que eles fossem canal de Deus para o milagre para o outro. Eu queria que, se você está sentado, eu gostaria de te motivar a adotar alguém perto de você, mesmo que você não conheça, para você ser boca de Deus na vida dessa pessoa, para você ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Mesmo que você já esteja em pé, e como tem muita gente em pé, você pode, mesmo estando em pé, adotar quem está perto de você também, e um ajudar o outro, por que não? E um servir de bênção para o outro. Faça isso, faça esse movimento santo. Você que está aí assentado, se você assim quiser, você que é membro dessa igreja, se você está nos visitando, pode ficar à vontade, mas você pode servir de boca de Deus para alguém, você pode servir de instrumento de milagre na vida de alguém. Ora por essa pessoa, e aí no seu lugar, com a sua boca, do seu jeito, faça uma oração a Jesus, mas não exigindo nada, não exigindo, não mandando, não dando ordens para Deus, mas simplesmente falando: Deus, eu me rendo à tua vontade, porque do teu jeito é melhor. É do teu jeito, Jesus, que eu quero seguir. Eu quero fazer do teu jeito, não é do meu jeito, Jesus, é do teu jeito. Eu quero obedecer o teu jeito. Fala isso para Deus agora, aí no seu lugar. Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,